Você já parou para pensar que aquilo que você coloca no prato logo cedo pode estar sabotando sua memória e até acelerando o envelhecimento do seu cérebro? Pois é, o café da manhã, que muitos acreditam ser a refeição mais importante do dia, pode se transformar em um veneno silencioso dependendo das escolhas que você faz. E, se eu te dissesse que existem 3 alimentos muito comuns, consumidos todos os dias por milhares de pessoas acima dos 60 anos, que estão diretamente ligados à perda de memória, à confusão mental e até ao aumento do risco de doenças, como o Alzheimer, prepare-se, porque o que vou revelar agora pode chocar você. Mas é justamente esse conhecimento que vai te dar a chance de proteger sua mente, fortalecer sua memória e garantir que você continue lúcido, ativo e cheio de vitalidade pelos próximos anos. Imagine a cena. Você acorda, prepara aquele café da manhã rápido e acredita estar fazendo algo saudável. Afinal, sempre disseram que tal alimento era bom para começar o dia. Mas, na prática, o que acontece dentro do seu corpo é o oposto. Inflamação silenciosa, picos de açúcar no sangue, alterações hormonais e, pouco a pouco, danos às células cerebrais. O resultado disso não aparece de imediato, mas depois de semanas, meses e anos, se transforma em esquecimento, dificuldade de raciocínio, falta de foco e até mudanças de humor inexplicáveis. Agora, eu sei que pode parecer exagero. Você pode até pensar, mas eu como isso desde jovem e nunca senti nada demais. Só que aqui está na verdade dura. O corpo depois dos 60 não reage da mesma forma que antes. A capacidade de regeneração diminui, o metabolismo fica mais lento e o cérebro se torna muito mais sensível às escolhas alimentares. E é exatamente por isso que você precisa saber quais são esses 3 alimentos. Porque, ao evitá-los, você não só protege sua memória, como também abre espaço para escolhas que vão nutrir suas células cerebrais, melhorar a circulação no cérebro e até reduzir a sensação de cansaço mental. Mas antes de revelar o primeiro deles, deixe-me explicar rapidamente por que a nutrição é tão decisiva para a saúde cerebral. O cérebro é responsável por tudo: memória, foco, emoções, equilíbrio, coordenação. Mas ele é um órgão exigente. Representa apenas 2% do peso corporal, mas consome cerca de 20% de toda a energia que você ingere. Isso significa que qualquer desequilíbrio no que você come impacta diretamente sua mente. Se você consome alimentos que inflamam, que sobrecarregam o corpo com açúcares, gorduras ruins ou aditivos químicos, o cérebro sofre. As conexões neurais ficam mais lentas, os processos de memorização enfraquecem e doenças degenerativas encontram terreno fértil para se desenvolver. Agora quero que você reflita. Quantas vezes você já esqueceu onde colocou as chaves? Ou o nome de alguém próximo? Ou até mesmo uma palavra simples durante uma conversa? Pequenos sinais como esses podem parecer inofensivos, mas são alertas de que o cérebro precisa de cuidado. E a boa notícia é que você pode agir agora, começando pelo seu café da manhã. Então, vamos abrir o primeiro grande segredo. O primeiro alimento perigoso para o cérebro é o famoso pão branco e todos os produtos feitos com farinha refinada. Pão francês, torradas industrializadas, bolos prontos. Todos parecem inofensivos, mas na prática funcionam como bombas de glicose no sangue. O que acontece é simples. A farinha refinada tem altíssimo índice glicêmico, ou seja, se transforma rapidamente em açúcar dentro do corpo. Isso gera picos de glicose que inflamam os vasos sanguíneos e prejudicam a circulação no cérebro. Com o tempo, aumenta o risco de resistência à insulina, diabetes e, claro, declínio cognitivo. Você já percebeu como, depois de comer pão, no café da manhã, a fome volta rápido, junto com uma sensação de cansaço? Esse é o efeito dos picos e quedas de açúcar no sangue. E o cérebro, que depende de energia constante, fica instável, vulnerável e mais suscetível à perda de memória. Mas calma,
Eu não estou dizendo que você nunca mais pode sentir o gosto de um pão. O segredo está em evitar o consumo diário, e principalmente as versões mais industrializadas, repletas de aditivos químicos. Há alternativas muito melhores, e vou falar delas nos próximos blocos DOT. Antes de seguir para o segundo alimento, quero abrir aqui um loop que vou fechar mais adiante. Existe uma substituição simples, saborosa e acessível para o pão branco, que não só mata a vontade de um café da manhã gostoso, mas também nutre o cérebro e dá energia duradoura. Em alguns minutos eu te conto exatamente qual é. Agora, voltando ao raciocínio, vamos falar de algo ainda mais preocupante. Você sabia que os especialistas em neurologia hoje já chamam os carboidratos refinados de cigarros do cérebro? Isso porque, assim como o cigarro destrói os pulmões silenciosamente, esses carboidratos inflamam o cérebro de forma lenta, mas constante. E quando os sintomas aparecem, muitas vezes já é tarde. É por isso que o que você vai descobrir aqui pode literalmente mudar o rumo da sua saúde cerebral. E o segundo deles talvez esteja agora mesmo dentro da sua geladeira. Os embutidos e processados do café da manhã, como presunto, mortadela, peito de peru industrializado, salsichas e salames. Você já reparou como eles são práticos? Fáceis de colocar no pão, duram dias e parecem uma boa solução rápida. Mas por trás dessa praticidade, existe um grande problema. Eles são carregados de sódio, nitritos, conservantes e aditivos químicos que inflamam o corpo e prejudicam a saúde cerebral. DOT estudos já mostraram que o consumo frequente de embutidos está associado ao aumento do risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson. Isso porque esses aditivos químicos liberam radicais livres, substâncias que danificam as células cerebrais e aceleram o envelhecimento do sistema nervoso. DOT ***. E mais, o excesso de sódio presente nesses alimentos altera a pressão arterial. E você sabia que a hipertensão é um dos principais fatores de risco para a demência? Quando a pressão sobe e se mantém alta, os vasos sanguíneos que alimentam o cérebro ficam danificados, dificultando a chegada de oxigênio e nutrientes. O resultado é perda de memória, dificuldade de concentração e até pequenos AVCs silenciosos, que muitas vezes passam despercebidos, mas deixam sequelas. DOT. Agora coma, eu quero que você imagine a seguinte situação. Uma pessoa acorda, prepara um sanduíche de pão branco com presunto e acredita estar se alimentando bem. O que ela está realmente fazendo é uma combinação explosiva de carboidrato refinado e embutido processado, açúcar em excesso, conservantes, sal em doses altíssimas. É como começar o dia dando uma pancada direta no cérebro, todos os dias, durante anos. E aqui vai um loop importante. Existem substituições fáceis para os embutidos que não só protegem o cérebro, mas também fortalecem os músculos, aumentam a energia e trazem saciedade. Vou te mostrar já como fazer essa troca sem abrir mão do sabor DOT. Mas antes, precisamos revelar o terceiro alimento da lista, que talvez seja o mais polêmico de todos. Afinal, ele é visto por muita gente como um símbolo do café da manhã, moderno. Estou falando dos cereais matinais industrializados e barrinhas fitness, cheias de açúcar escondido. DOT. Quantas vezes você já viu propagandas que colocam esses cereais como opções saudáveis, ricos em vitaminas e minerais? A verdade é que, na maioria dos casos, eles são apenas açúcar disfarçado. Basta olhar os rótulos. Muitas vezes, mais da metade do produto é feito de açúcares simples, corantes e aromatizantes artificiais. E o efeito disso no cérebro é devastador. Assim como o pão branco, esses cereais geram picos de glicose no sangue, mas com um agravante. Como são cheios de aditivos, eles sobrecarregam o fígado, inflamam o intestino e afetam diretamente a comunicação entre o intestino e o cérebro. Sim, você ouviu certo. Hoje, a ciência já chama o intestino de segundo cérebro, porque ele está conectado diretamente ao sistema nervoso.
Quando o intestino está inflamado, a mente também sofre. E talvez você já tenha sentido isso. Na prática, depois de um café da manhã com cereal doce ou uma barrinha diet, a energia até aumenta por alguns minutos. Mas logo depois vem a queda. Sonolência, dificuldade de foco, irritação. Esse ciclo vicioso, repetido dia após dia, mina a saúde cerebral e acelera o envelhecimento mental DOT. Agora, deixe-me abrir um parêntese aqui. Não é o fato de comer um pedaço de bolo de vez em quando ou uma barrinha ocasional que vai destruir o cérebro. O problema é a rotina. Quando esses alimentos viram regra, quando são consumidos todos os dias, o impacto se acumula e o preço a ser pago aparece anos depois, ***. E aqui entra um ponto essencial. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Muitas pessoas só se preocupam com a memória quando já começam a sentir esquecimentos frequentes. Mas a proteção verdadeira começa muito antes, nas escolhas de cada refeição. Agora, eu sei que nesse momento você pode estar se perguntando: então, o que sobra para eu comer no café da manhã? Se eu não posso pão branco, não posso embutido, não posso cereal, o que eu vou colocar no meu prato? Essa é a pergunta certa. E a resposta vai te surpreender, porque existem substituições inteligentes que não só matam a vontade de comer algo gostoso, como também nutrem o cérebro e prolongam a juventude mental. Vou citar alguns exemplos, agora para já acender uma luz no seu dia a dia. No lugar do pão branco, você pode optar por pães integrais de verdade, feitos com fermentação natural e grãos ricos em fibras. Eles liberam energia lentamente, alimentando o cérebro de forma constante. No lugar dos embutidos, experimente ovos mexidos com ervas, que além de saborosos fornecem colina, um nutriente essencial para a memória. E no lugar dos cereais, cheios de açúcar, aposte em aveia, chia ou linhaça, que não só alimentam o cérebro, mas também fortalecem o intestino e controlam a glicemia. Essas substituições parecem simples, mas fazem toda a diferença. É como trocar combustível adulterado por gasolina premium. O motor do cérebro passa a funcionar de forma mais suave, mais eficiente, mais duradoura mas ainda não acabou. No próximo bloco, eu vou te mostrar exatamente como montar um café da manhã protetor da memória, revelar as combinações mais poderosas e, principalmente, trazer uma conclusão emocionante para que você nunca mais veja essa refeição da mesma forma. E também, claro, vou falar diretamente com você que chegou até aqui. Porque se você está assistindo até esse ponto, é sinal de que realmente se importa com sua saúde e quer viver com vitalidade. E é justamente essa atitude que pode transformar seu futuro Agora que você já conhece os 3 alimentos que sabotam a memória e o cérebro, o pão branco e refinados, os embutidos processados e os cereais açucarados, chegou o momento de dar o passo mais importante. Descobrir como montar um café da manhã realmente protetor, capaz de nutrir o cérebro e manter sua mente jovem mesmo depois dos 60. E eu quero começar te dizendo algo que talvez tire um peso das suas costas. Você não precisa abandonar completamente os prazeres do café da manhã. Não é sobre proibir, é sobre escolher melhor. Pequenas mudanças podem gerar resultados imensos, Por exemplo, no lugar do pão branco, uma fatia de pão integral de fermentação natural, rico em fibras, já faz uma diferença enorme. Em vez de presunto ou mortadela, ovos mexidos preparados. Com um fio de azeite e algumas ervas frescas podem transformar a refeição em uma explosão de sabor e nutrição. E se a vontade de algo crocante aparecer, aveia com frutas e sementes pode substituir com muito mais saúde aquele cereal industrializado. Agora, imagine um prato simples. Uma porção de aveia com banana fatiada, polvilhada com canela e um pouco de chia. Ao lado, um ovo cozido ou mexido. E para beber, um café preto sem açúcar ou um chá verde. Esse café da manhã, que leva poucos minutos para preparar, não só mata a fome, como também oferece energia estável,
protege as conexões neurais, reduz inflamações e mantém o cérebro funcionando em alta performance. E aqui está o ponto mais poderoso. Quando você começa o dia com escolhas inteligentes, todo o restante da jornada fica mais fácil. O cérebro já recebe combustível limpo, o corpo se sente mais leve, e até as decisões ao longo do dia ficam melhores. É como alinhar o compasso logo cedo para seguir na direção certa. Dote agora coma, eu quero que você pense comigo. Qual é o valor de preservar sua memória? Qual é o valor de se lembrar com clareza dos momentos importantes, dos nomes das pessoas que você ama, das histórias que viveu? Quando falamos de proteger o cérebro, não estamos falando apenas de saúde física. Estamos falando de preservar sua identidade, suas lembranças, sua autonomia. E talvez você esteja se perguntando: será que começar agora, depois dos 60, ainda faz diferença? A resposta é sim. Nunca é tarde. O cérebro tem uma capacidade extraordinária de se adaptar, chamada neuroplasticidade. Isso significa que, mesmo depois de décadas de hábitos não tão saudáveis, é possível criar novas conexões neurais, fortalecer a memória e melhorar o raciocínio. Basta oferecer os estímulos certos, e cada café da manhã se torna uma oportunidade de reforçar esse processo. Cada escolha é uma mensagem para o seu corpo. Eu quero cuidar de você. Eu quero preservar o que é mais valioso. Eu quero viver com lucidez. Eu sei que pode parecer desafiador no início. A rotina pesa, a praticidade fala mais alto. Mas acredite, em poucas semanas de mudança, você vai começar a sentir a diferença. A energia matinal aumenta, o foco melhora, o raciocínio fica mais rápido. Pequenos esquecimentos que antes pareciam normais começam a diminuir. E o que parecia impossível se torna real. Sentir que a mente está mais viva do que nunca. E aqui está algo importante. Não se cobre perfeição. Se um dia você comer um pedaço de bolo ou um pãozinho francês, não é isso que vai arruinar sua saúde. O que realmente importa é o que você faz na maior parte do tempo. É a consistência que cria transformação. Agora, eu quero que você se imagine daqui a alguns anos. Imagine que, ao invés de lidar com esquecimentos constantes, você é aquela pessoa de 70, 75, 80 anos que ainda tem brilho no olhar, que conta histórias com clareza, que lembra nomes, que participa de conversas com energia e presença. Imagine ser exemplo para a família, mostrando que envelhecer não significa perder a memória, mas sim ganhar sabedoria e vitalidade. E tudo isso pode começar agora, com uma decisão simples. Tirar do prato esses 3 alimentos que destroem a mente e substituí-los por opções que constroem saúde e proteção cerebral. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te pedir um favor. Compartilhe esse vídeo. Muita gente que você conhece pode estar se prejudicando todos os dias sem nem perceber. Ao compartilhar, você pode ajudar alguém a proteger o cérebro antes que seja tarde demais. E claro, se você quiser continuar aprendendo mais estratégias para envelhecer com saúde, não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Aproveita para se inscrever e ativar as notificações, porque toda semana eu trago dicas que podem transformar a forma como você cuida do corpo e da mente. A coma. E eu adoraria saber sua opinião. Deixe um comentário aqui embaixo me contando qual desses 3 alimentos você mais consome no café da manhã e qual substituição você pretende começar a fazer a partir de hoje. A sua experiência pode inspirar outras pessoas. E antes de encerrar, fica aqui uma última recomendação. Se você ainda não assistiu ao vídeo anterior do canal, eu sugiro fortemente que veja agora. Lá eu mostrei outro hábito simples, mas que tem um impacto gigantesco na saúde do cérebro e na prevenção da perda de memória. Ele se conecta perfeitamente com o que você aprendeu hoje e pode ser a peça que faltava para montar o quebra-cabeça da sua longevidade. No fim, tudo se resume a isso. Cada escolha que você faz ao acordar é uma semente plantada. Você pode plantar descuido e colher esquecimento, ou pode plantar cuidado e colher memória, clareza e vitalidade.
A decisão está nas suas mãos.